Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. E qual será o tema de hoje, professor? Bom, muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, então professor, o senhor vai trazer problemas hoje, mas professor não gosta de problemas. Bom, infelizmente nós vamos ter que trabalhar problemas hoje. E o que envolve esses problemas? Ao longo das nossas últimas aulas, nós trabalhamos as unidades de medida de comprimento, massa, volume e tempo. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer um compilado desses problemas, verificar cada um, fazer uma revisão dessas tabelas de conversões para que você possa entender melhor, tá certo? Então, de olho na tela para o primeiro problema. Gustavo demora 5 minutos e 30 segundos para chegar à sua escola. Qual o total de segundos que Gustavo levou para chegar à sua escola? Bom, vamos retirar algumas informações aqui desse texto. Gustavo demora 5 minutos e 30 segundos para chegar à sua escola. Qual o total de segundos que Gustavo leva para chegar à sua escola? Bom, aqui comigo. Nesse tipo de problema, o que nós temos? Conversão de unidades de tempo. Então, nós vimos ao longo das nossas últimas aulas quais são essas unidades: dias, horas, minutos, segundos. Nós vamos ter que fazer conversões entre elas, tá certo? Então, de olho na tela de novo. Bom, Gustavo demora 5 minutos e 30 segundos. Então, vamos primeiro retirar esse tempo aqui do problema. Então, vamos lá. Então, Gustavo demora 5 minutos e 30 segundos. Muito bem. Se Gustavo demora 5 minutos e 30 segundos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar o seguinte. Eu tenho que lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos. Essa é a nossa base de conversão. 1 minuto é igual a 60 segundos. Mas no problema nós temos quanto? 5 minutos. E como é que eu faço, professor? É bem simples. Se 1 minuto é igual a 60 segundos, para eu saber quanto tem em 5 minutos, basta eu pegar 5 e multiplicar por 60. Muito bem, então vamos multiplicar 60 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Então, aqui nós temos 300 segundos. Mas, professor, além dos 5 minutos, eu tinha mais quem? 30 segundos. Então, eu tenho que pegar esses 300 segundos e somar com mais 30 segundos. Porque o problema diz que ele gastava 5 minutos e 30 segundos. Então, eu vou somar 300 mais 30. 0 mais 0 é 0, 3 mais 0 é 3, baixa o 3. Então, qual é o meu total? 330 segundos. Então, o Gustavo leva 330 segundos. Muito bem. Então, voltando aqui ao problema, qual seria a resposta? Bom, nós vimos que a resposta é o quê? Letra A, 330 segundos. Aqui comigo. Bom, então nesse primeiro problema, o que foi que nós fizemos? Fizemos a conversão de minutos em segundos. Lembrando, 1 minuto é igual a quanto? 60 segundos. Tem que tomar cuidado nesse tipo de problema, porque se além do minuto eu tiver alguma sobra de segundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a soma de tudo, tá certo? Então vamos ao nosso segundo problema, de olho na tela. Paula foi à feira e comprou 3 kg de frutas, ou 3 quilos.
Qual o peso dessas frutas em gramas? Aqui comigo. Então, esse tipo de problema trabalha com o quê? Com as unidades de massa. Unidades de massa. Eu tenho quilos, tá certo? De volta ao problema. Então, qual o peso dessas frutas em gramas? Então, muito bem. Observe. Ele deu 3 quilos de frutas e pediu a conversão em quê? Em gramas. Então, eu vou ter que transformar 3 quilos de frutas em gramas. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa tabelinha aqui, ó. Muito bem, a tabela das unidades de massa. Quais são as unidades de massa? Vamos só lembrar: quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Professor, eu posso mudar a ordem? De jeito nenhum. A ordem é essa e permanece assim. Tá certo? Então, eu tenho 3 quilogramas e quero transformar em gramas. Vamos lembrar das regras. Se eu andar para a direita, eu multiplico. Se eu ando para a esquerda, eu divido. Cada casa, como já está indicado, vale 10. Tá certo? Muito bem. Eu estou em quilogramas e quero ir para gramas. Então, vamos lá. Quantas casas eu vou andar de quilogramas até gramas? Então, vamos verificar a contagem. 1, 2, 3. 3 casas. Eu ando para a direita ou para a esquerda, professor? Eu estou saindo de quilo e estou indo para grama. Então, eu vou multiplicar. Ó. Estou andando para a direita. Professor, eu tenho dúvida, direita e esquerda. Está aqui, direita e esquerda. Estou andando para a direita. Quantas casas? Como cada casa vale 10, vamos fazer a contagem de novo. 1, 2, 3. Então, cada casa representada por um zero. 1, 2, 3. Muito bem. Então, observe o seguinte. Vou multiplicar 3 vezes 1000. Preciso fazer conta? Não. Multiplicações por 10, por 100 e por 1000, basta eu acrescentar os zeros ao lado do número. Logo, os 3 quilos de fruta são equivalentes a 3.000 gramas. 3.000 gramas. Muito bem. Vamos voltar aqui ao problema. Então, vimos que 3 quilos de fruta são equivalentes a 3.000 gramas. Aqui comigo. Bom, então vimos nesse problema que tivemos que transformar quilos para gramas. Andamos aonde? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Andamos da esquerda para a direita. Logo, nós tivemos que fazer o quê? Multiplicar, tá certo? Muito bem, vamos ao nosso próximo problema. Raimundo comprou uma garrafa com 2.000 litros de suco. A capacidade dessa garrafa em litros é, letra A, 200 litros, letra B, 20 litros, letra C, 2 litros, ou letra D, 0,2 litros. Aqui comigo. Bom, esse problema aí é um problema que trabalha com o quê? Com as unidades de capacidade, tá certo? E aí vamos trabalhar com litro, mililitro, decalitro. Qual é o procedimento naquela tabela? É o mesmo, professor. Andou para a direita, multiplica. Andou para a esquerda, eu tenho que fazer o quê? Dividir. De volta ao problema. Bom, o Raimundo fez o quê? Ele comprou uma garrafa com 2 mililitros de suco. A capacidade dessa garrafa em litros é... Bom, basicamente eu vou ter que transformar mililitros em litros. Tá certo? E como é que eu faço isso, professor? Fiquei com dúvida. Bom, para ajudar, eu trouxe novamente a nossa tabela com as unidades de capacidade. Vamos ler as nossas unidades de capacidade. Começando aqui, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Tá certo? O que nós queremos transformar? 2.000 mililitros em litros. Então, eu quero transformar aqui, ó, 2.000 mililitros em litros.
As regras para a conversão continuam as mesmas. Então, eu estou em mililitros e quero chegar aonde? Em litro. Estou andando para a direita ou para a esquerda? Estou andando para a esquerda. Lembra da regra? Andou para a direita, eu multiplico. Andou para a esquerda, eu divido. Então, nesse caso, eu vou pegar 2.000 e vou dividir. Por quanto, professor? Lembre, cada casa vale 10 e é representada por um zero. Então, vamos contar quantas casas eu tenho de mililitro até litro. Então, vamos lá. Uma casa, 2, 3. Então, eu tenho 3 casas até chegar aqui, ó, nos litros. Então, ó, 1, 2, 3 casas. Então, eu vou pegar 2.000 e dividir por 1.000. Preciso fazer conta? Só se você quiser. Se não, só você aplicar o quê? O corte de zeros. Cada um zero aqui, corta com um daqui, ó. Tá vendo? 1 com 1. Mais 1 com 1. O que sobrou? Sobrou 2 dividido por 1. E quanto é 2 dividido por 1? 2. Então, qual é o nosso resultado? 2 litros. Muito bem. Vamos voltar aqui ao problema. Então, vimos que 2.000 mililitros são equivalentes a 2 litros de suco. Então, qual é a nossa resposta? É a letra C, 2 litros. Aqui comigo. Bom, então vimos nesse problema, um problema que envolve o quê? Unidades de capacidade. Nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que transformar mililitros em litros, tá certo? Professor, se eu tivesse que fazer o processo inverso, transformar litro para mililitro, aí você estaria andando o quê? Para a direita. E você teria que fazer o quê? Multiplicar. Lembre, nesse tipo de tabela, você tanto pode andar para a direita ou para a esquerda. O que você tem que tomar cuidado é se você vai multiplicar ou dividir. E como é que eu sei isso? Faça as marcações na tabela, tá certo? Veja em que direção você está indo, tá certo? De olho no próximo problema. Pedro construiu um muro com 3 metros de altura. Em centímetros, a altura desse muro vale. Bom, vamos fazer a leitura do problema com bastante calma. O Pedro construiu um muro que possui quantos metros? 3 metros de altura. E olha o que ele quer. Em centímetros, viu como é importante fazer a leitura do problema? Ó? Em centímetros, a altura desse muro vale. Ou seja, eu tenho que transformar 3 metros em que? Centímetros. Muito bem. Bom, e como é que eu posso fazer isso, professor? Eu vou recolher o quê? Vou recorrer às nossas unidades de comprimento. Quem são elas? Vamos lá. Iniciando, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Muito bem. Então, vimos aí nossas unidades de capacidade, tá certo? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que fazer o quê? Segundo o problema, olha aí, ó. Temos que transformar 3 metros em centímetros. Muito bem. Então, vamos transformar 3 metros em centímetros. Então, vamos ver onde nós estamos. Nós estamos aqui, em metros, tá certo? E eu tenho que chegar aonde? Centímetro. Olha aqui, ó, centímetro. Então, estou andando para a direita ou para a esquerda? Estou andando para a direita. Lembrando, andou para a direita, multiplica. Andou para a esquerda, divide. Não sei o que é direita e esquerda, professor. Direita, esquerda. Então, estou andando para a direita, tá certo? Se eu estou andando para a direita, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar. Então, eu vou multiplicar. Qual o número de casas, professor? Vamos fazer a contagem até centímetro. Uma casa, 2 casas. Se são 2 casas, cada casa é representada por um zero. Então, são 2 zeros. Então, vou ter que multiplicar o quê? 3 vezes 100. Preciso fazer conta aqui, professor? Só se você quiser. Se não, quando você multiplica por 10, por 100, por 1000, basta pegar esses zeros e acrescentar. Então, no caso aqui, nós temos quantos centímetros? 300 centímetros. Então, significa dizer o quê? Que 3 metros correspondem
a 300 centímetros. Vamos verificar aqui no problema. Então, vimos que 3 metros são equivalentes a quanto? 300 centímetros. Então, qual é a nossa resposta? A resposta é a letra B, 300 centímetros. Aqui comigo. Bom, então o que nós vimos aí nesse problema? Nós vimos um problema de transformação de metro para centímetro. O que você tem que fazer aí? Tomar cuidado com essas tabelas, verificar se você está andando para a direita ou para a esquerda. Lembrando, andou para a direita, você faz o quê? Multiplica. Andou para a esquerda, você faz o quê? Divide. Por quanto? Por 10, por 100, por 1000. Para exemplificar, de olho aqui no quadro. Veja, para nós relembrar, vamos pegar as unidades de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Muito bem. O processo que eu falei é o seguinte, observe, por exemplo, se eu estiver em metro, eu quero transformar de metro para hectômetro. Bom, eu estou em metro, estou indo para hectômetro, estou andando para a direita ou para a esquerda? Estou andando para a esquerda, logo eu tenho que fazer o quê? Dividir. Então, vou pegar o valor que está em metro e vou dividir. Por quanto, professor? Conta o número de casas. 1, 2. Cada casa é um 0, então vou dividir o valor por quanto? Por 100. Agora é o seguinte, não, professor, eu quero transformar de decímetro para milímetro. Bom, nesse caso, quando você vai transformar de decímetro, por exemplo, para milímetro, eu estou andando para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Logo, eu vou ter que fazer o quê? Pegar esse valor que está em decímetro e vou ter que fazer o quê? Multiplicar. Por quanto? Qual o número de casas? 1, 2. Então, cada casa vale um 0, então vou ter que multiplicar por 100. Então, observe aqui, ó. Vamos lá, de olho aqui. Olha aqui o olho. De olho aqui. Se você tiver que andar para a direita, você faz o quê? Multiplica. Se tiver que andar para a esquerda, você divide. No primeiro exemplo, nós tivemos que andar para onde? Para a esquerda. Olha aí, ó. Tivemos que dividir. No segundo exemplo, de decímetro para milímetro, nós tivemos que andar para onde? Para a direita. Então, eu tive que fazer o quê? Multiplicar. Tá certo? Aqui comigo. Bom, depois dessas dicas, não tem como você errar a resolução de problemas com unidades de medida. É só você prestar atenção, verificar para onde você está andando, contar o número de casas que você não vai errar nenhum problema com unidades, tá certo? Então vamos lá, que agora é hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. André comprou 3.000 milímetros de arame para fazer uma cerca. O comprimento desse arame em metros é, letra A, 3 metros, letra B, 30 metros, letra C, 300 metros ou letra D, 3.000 metros. Exercitando número 2. Rose comprou para a festa de aniversário de seu filho uma garrafa com 2.000 mililitros de suco. Qual a capacidade da garrafa em litros? Letra A, 2 litros. Letra B, 20 litros. Letra C, 200 litros. Ou letra D, 2.000 litros. Exercitando número 3. Lucas estava lendo seu livro e descobriu que uma onça pode pesar 96 quilos. Qual o valor desse peso em gramas? Letra A, 960 gramas. Letra B, 9.600 gramas, letra C, 96.000 gramas, ou letra D, 960.000 gramas. Aqui comigo. Bom, então vamos lá, vocês vão resolver os exercícios e daqui a pouco nós voltamos com as resoluções.
Muito bem. Conseguiu resolver os exercícios? Não? Ficou com dúvida? Não tem problema. Nós vamos resolver agora e tirar todas as dúvidas. Então, vamos ao nosso primeiro exercício aí. André comprou 3.000 mililímetros de arame para fazer uma cerca. O comprimento desse arame em metros é... Então, vamos retirar os dados do problema. Eu tenho 30.000 mililímetros de arame para fazer uma cerca. E eu tenho que fazer o quê? Transformar esses 30.000 mililímetros em metros. Então, tá certo. Vamos lá, então. Então, inicialmente, eu tenho o quê? 30.000 mililímetros, que eu tenho que transformar em quê? Em metros. Quais são as unidades de comprimento? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, vamos ver onde nós estamos. Nós estamos aqui, ó, em milímetros. E temos que chegar aonde? Até metros. Então, estou andando para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, eu tenho que pegar o valor e fazer o quê? Dividir. Se eu estou andando para a esquerda, eu vou dividir. Por quanto, professor? Vamos contar o número de casas. 1, 2, 3. Então, são 3 zeros. Então, eu vou dividir 30.000 por 1.000. Como é que eu faço isso, professor? Basta começar fazendo o corte. Então, se eu tenho 3 zeros aqui, vou cortar com 3 zeros aqui. Olha o que sobrou. Sobrou 30 dividido por 1. E quanto é 30 dividido por 1? É 30. Ou seja, 30.000 mililímetros é o equivalente a 30 metros. Muito bem. Então, vamos voltar aqui ao nosso problema. Então, o que nós verificamos? Que 30.000 mililímetros é o equivalente a 30 metros. Aqui comigo. Então, nesse caso, nós fizemos a transformação de quê? Mililímetro para metro. Tivemos que andar para onde? Para a esquerda. E nesse caso, nós tivemos que fazer o quê? Dividir. Tá certo? Vamos ao nosso segundo problema. Rose comprou para a festa de aniversário do seu filho uma garrafa com 2.000 mililitros de suco. Qual a capacidade da garrafa em litros? Vamos ver aqui os dados do problema. Nós temos 2.000 mililitros de suco que eu quero transformar em litros. Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho, no problema, 2.000 mililitros. Tá certo? Então, 2.000 mililitros que eu tenho que transformar para quê? Para litros. Vamos às unidades de capacidade. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Ok? Então, eu tenho que fazer o quê? Transformar de mililitro, olha aqui, ó, estou em mililitro, tá certo? E quero chegar aonde? Em litro. Estou andando para onde? Para a esquerda. Se eu estou andando para a esquerda, olha aí, ó, tenho 2.000. Vou ter que fazer o quê? Multiplicar ou dividir? Como eu estou andando para a esquerda, eu vou ter que fazer o quê? Dividir. Por quanto, professor? Observe aí o número de casas. 1, 2, 3. Cada casa é um zero. 1, 2, 3. E vou fazer a divisão. Bom, nesse caso aqui é uma divisão simples, eu posso fazer o que inicialmente? Logo cortar 3 zeros com 3 zeros. E o que sobra? 2 dividido por 1, que é quanto? 2. Ou seja, 2.000 mililitros é o equivalente a 2 litros. Muito bem. Logo, no problema, o que nós temos? Que 2.000 mililitros é o equivalente a 2 litros. Aqui comigo. Então, nesse caso, nós tivemos que fazer o quê? Fazer a divisão de mililitro para litro. Novamente, andei para a esquerda e tive que fazer a divisão por 1.000. Vamos ao próximo problema. Lucas estava lendo seu livro e descobriu que uma onça pode pesar 96 quilogramas. Qual o valor desse peso em gramas?
Muito bem, então eu vou ter que transformar o quê? 96 quilos em gramas. Como é que eu posso fazer isso, professor? Então eu tenho que transformar 96 quilos em gramas. Quais são as unidades de capacidade? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Onde é que eu estou? Eu estou aqui, em quilograma. E eu estou indo para onde? Para grama. É o grama ou é a grama, professor? Muito bem, nós aprendemos que é o grama. Então, vou estar andando para onde? Para a direita. Então, se eu ando para a direita, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Por quanto, professor? Vamos contar o número de casas. 1, 2, 3. Então, cada casa é um 0. 1, 2, 3. Preciso fazer contas aqui, professor? De jeito nenhum. Basta você pegar os 3 zeros e acrescentar. Então, fica quanto? 96 mil gramas, ou seja, 96 quilos são equivalentes a 96 mil gramas. Qual é a resposta? Nesse caso, a resposta é o quê? Letra C, 96 mil gramas. Muito bem, vamos ao nosso resumo do conteúdo. Muito bem, nós vimos aí na resolução de problemas com unidades de medida que você precisa fazer transformações. No caso do tempo, você tem que ficar atento às unidades principais, né? Hora, minuto, segundo. E no caso das unidades de medida de capacidade, comprimento e massa, você tem que ficar atento às tabelas. Lembrando das transformações, andou para a direita multiplica, andou para a esquerda divide, cada casa vale 10 e você não pode esquecer do principal. Faça a leitura do problema com bastante calma. Retire os dados do problema, veja o que você quer transformar para poder proceder aos cálculos, tá certo? Então vamos agora às nossas considerações finais. Muito bem, para encerrar nossa aula de hoje, eu trouxe como dica um site muito interessante para quem gosta de ciência, de matemática. É o site do Instituto Nacional de Meteorologia. Nele você vai poder acompanhar a previsão do tempo, ver informações sobre o clima, ver informações de satélite, é muito interessante. Vem comigo, vamos explorar o site. Bom, aqui está o site do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E como você pode observar, aqui tem várias informações, tá certo? Você pode vir aqui explorar imagens de satélite, ok? Aquelas que aparecem no jornal, professor, isso, nós temos imagens de satélite, nós temos previsão numérica que você pode verificar, temos precipitação, tá certo? Nós temos os avisos, os avisos para quem trabalha com agropecuária, trabalha com plantação. E bem aqui no cantinho nós temos, previsão para a sua cidade. Então, se você clicar aqui, coloca o nome da cidade, pesquisar, você vai ter o quê? A previsão do tempo. Olha aí, tá vendo? No caso aqui, olha aqui, para amanhã em Manaus, a tendência é o quê? 24 graus Celsius de temperatura mínima e a máxima de 29 graus Celsius. O que nós temos aqui também, que aparece? Previsão de muitas nuvens, encoberto com chuvisco à tarde e à noite o quê? Encoberto, tá certo? Você tem aqui embaixo também a previsão para sábado. Você tem também o que aqui? As fases da Lua. Você também tem o que aqui? Estações do ano. Você tem várias informações interessantes para explorar. Temos também o que aqui? O nascer do sol, o pôr do sol, a umidade máxima e a umidade mínima. É só você explorar o site. Aqui comigo. É um site muito interessante, com bastante informação sobre ciência e meteorologia. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, faça os exercícios e até a próxima.